Trilhas da Democracia de hoje, o último Trilhas da Democracia antes do segundo turno das eleições no dia 30 de outubro, reúne 3 parlamentares eleitos e reeleitos pelo Partido dos Trabalhadores em Pernambuco, a fim exatamente de discutir a hora e a vez da democracia no Brasil. Os convidados são a senadora eleita pelo PT, Tereza Leitão, o deputado federal reeleito pelo PT, Carlos Veras, e a deputada estadual eleita pelo PT, Rosa Amorim. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Trilhas da Democracia. É um prazer recebê-los e recebê-las nesse espaço de defesa da democracia, de defesa e de luta pela democracia e pelos direitos humanos. E eu abro já fazendo a seguinte pergunta: por que essas são as eleições das nossas vidas? Por que é uma necessidade urgente e fundamental tirar Jair Bolsonaro da presidência da República e colocar no seu lugar o ex-presidente Lula? Por favor, senadora Tereza Leitão. Olá, Marco, eu cumprimento você, cumprimento o programa Trilha da Democracia, cumprimento e parabenizo Rosa pela sua eleição histórica. Eu disse muito isso nas atividades de Rosa. Vai ter sem terra na Assembleia, do mesmo jeito que eu dizia, vai ter professora no Senado, rompendo esses paradigmas. Eu acho que a gente diz muito também desse momento eleitoral e político que nós estamos vivendo. Cumprimentar a Carlos Veras pela sua brilhante reeleição, mais votado da nossa federação. Isso é muito importante, né, para a afirmação do PT. Vejam, eu também disse muito isso, viu, Marco, durante a campanha. Essa é a eleição das nossas vidas. Porque, apesar da aparente normalidade do processo eleitoral, da aparente normalidade da prática da democracia formal no Brasil, nós estamos diante de um governo não só autoritário, do ponto de vista das relações com os poderes, poder legislativo e poder judiciário, mas um governo corrupto, um governo que se relaciona com o submundo da política, um governo que não respeita nem o cargo que ocupa, nem respeita as instituições. Nossa principal tarefa, eu acho, de eleitos e eleitas nesse momento, é restaurar a segurança institucional no Brasil. Nós estamos diante de uma vulnerabilidade institucional muito grande. Bolsonaro não pode ganhar essa eleição. Concretamente, a vida do povo piorou. A fome, a miséria, o desemprego, o desrespeito, o ataque aos direitos humanos, a devastação do meio ambiente. Não tem uma coisa que você diga que Bolsonaro fez corretamente. Até o que ele fez por pressão, que foi auxílio emergencial, que depois ele substituiu o Bolsa Família por esse Auxílio Brasil, está fazendo de maneira indevida e usando eleitoralmente. Você sabia que todo mês se faz uma pedalada fiscal para se pagar o Auxílio Brasil, porque não tem dinheiro reservado no orçamento para isto? Isso não é revelado, mas se sabe disso no interior do governo, e quem revelar vai ser punido. Então, a gente tem procedimentos que colidem frontalmente com a República, com a democracia, com a relação democrática e institucional entre os poderes. A eleição de Bolsonaro significa o fim do Brasil como república. A reeleição de Bolsonaro significa o fim da condição de vida dos pobres. Significa a perseguição à população LGBT. Significa a misoginia, significa o racismo. Tudo isso ele já praticou em um primeiro governo. Imagine se for reeleito. Então, acho que não há a menor condição de nós pensarmos, né? É um verdadeiro pesadelo a gente pensar que isso pode acontecer.
ao passo que a eleição de Lula é a possibilidade que a gente tem de um recomeço, de uma reconstrução, de trazer de volta, com muito trabalho, com muita articulação política, não apenas com governabilidade institucional, mas também com apoio popular, com apoio do povo, as condições do Brasil retomar ao desenvolvimento, de se integrar com soberania na comunidade internacional, de rever conceitos, de retomar tanta coisa que foi interrompida. Eu espero que a gente possa, no dia 30, comemorar a eleição de Lula. Carlos Veras, não sei se você se lembra, mas você participou a primeira edição do Trilhas da Democracia, logo após a eleição de Jair Bolsonaro em 2018. E naquela ocasião você compartilhava a gravação com o professor Michel Zaidan, e eu me recordo que você finalizou aquele debate dizendo que Bolsonaro não tinha a menor condição de ser presidente da República do Brasil. Você, passados 4 anos, você continua tendo essa percepção? Por favor, Carlos. Cumprimentar você, Marcos Mondain, satisfação poder estar novamente com você, no programa Trilhas da Democracia, cumprimentar minha companheira Rosa Amorim, tem sem terra na Assembleia Legislativa de Pernambuco, tenho dúvida que é uma alegria imensa e para a política pernambucana, para o PT de Pernambuco, para a democracia, o seu mandato é um mandato fundamental e que vai nos encher de muita força, de muita esperança nessa caminhada aqui em Pernambuco. Nossa querida senadora Tereza Leitão, tem professora no Senado, acho que o desafio de Tereza no Senado será muito maior do que o meu no Congresso Nacional. A afirmação que fiz no início do mandato de Bolsonaro, Marcos, eu continuo reafirmando, Bolsonaro não tem a menor capacidade política, técnica, enquanto cidadão, de ser presidente da República, enquanto ser humano, porque ele não tem nenhum apego à democracia, nenhum apego aos direitos da população brasileira. E ali a gente já apontava. E ele, para não ser impeachmentado, para poder se manter até o final do governo, ele teve que cooptar parte do Congresso, teve que colocar todo o orçamento do governo federal na mão do Congresso, na mão do Centrão, para poder se manter como presidente. Ele é um presidente fictício. Os seus ministros são ministros fictícios. Todo o orçamento é deliberado pelo Centrão, através das emendas de RP9, através do orçamento secreto. O presidente da República, seus ministros, muito pouca autonomia. Você vai para uma audiência com um ministro para tentar resolver um problema grave de uma região como a do Vale do São Francisco, lá com perímetro irrigado, o ministro olha para você e diz: não tem como você conseguir uma emendazinha lá com o relator, não, para poder colocar recursos aqui no Ministério para a gente tentar ajudar a resolver esse problema. É ministro sem nenhuma autonomia. Então, o governo Bolsonaro teve que colocar todo o orçamento na mão da Câmara Federal ou do Centrão para poder governar. E a gente não pode admitir uma nova reeleição do presidente Bolsonaro. A reeleição de Bolsonaro é um atentado contra a democracia. Ele tentou o tempo todo, construir a narrativa de um autogolpe, de se colocar permanente como presidente, dar um golpe na democracia e ele continuar sendo presidente. Ele reeleito, não tenho dúvida que ele vai vir com a ideia do terceiro mandato. Eu não tenho dúvida que, com ele reeleito, o que a gente conseguiu amenizar na reforma da Previdência, o que eles não conseguiram destruir de vez a Previdência Pública, vai retomar. Veja, estão querendo agora, antes do final do ano, discutir a PEC 32, o fim do serviço público. Então, a reeleição do Bolsonaro significa o fim dos direitos da classe trabalhadora, a privatizações das empresas públicas, o fim do serviço público, privatização do SUS, da educação pública, o fim de toda política de assistência social. Por isso, nós precisamos ter Lula presidente.
Lula de volta à presidência da República, porque quando a gente tinha Lula presidente, a gente tinha direitos, a gente tinha avanços, a gente tinha conquistas para a classe trabalhadora. Avançamos muito nesse país, nós tínhamos emprego pleno, os direitos da classe trabalhadora eram respeitados e a gente avançava nas conquistas. Por isso, Marcos, a gente costuma, e eu tenho sido muito firme, referente às eleições, inclusive em Pernambuco. Essa é uma eleição das nossas vidas, como disse a senadora Tereza Leitão. É a democracia que está em jogo. É o Estado democrático de direito. Então, não dá para nenhuma liderança política em Pernambuco, principalmente quem quer governar o Estado de Pernambuco, falar que tanto faz um presidente como o outro. Não se posicionar, não ter posição. Não cabe a gente em Pernambuco não ter posição política, porque não estar do lado do presidente Lula é estar do lado do fascismo, é estar do lado da intolerância, é concordar com as ofensivas que Bolsonaro tem para cima dos direitos da classe trabalhadora e para cima da democracia. É dar guarita ao setor bolsonarista, a esse setor do fascismo, da intolerância e do ataque à democracia e aos nossos direitos. Por isso que aqui em Pernambuco, acertadamente, o Partido dos Trabalhadores tomou uma decisão de apoio à governadora a Marília Reis. Por isso a gente precisa ter Marília Reis governadora em Pernambuco e ter Lula presidente para a gente não ter nenhuma ameaça ao nosso Estado democrático de direito, à democracia. Muito obrigado. Rosa, eu acrescentaria essa pergunta inicial, né? Por que essas eleições de 2022 são as eleições das nossas vidas? Acrescentaria um elemento. Por que Jair Bolsonaro odeia tanto o MST? Porque de todos os movimentos que ele poderia citar no seu discurso de ódio, é sempre elencado, é sempre apontado o MST como sendo um grande risco aos cidadãos de bem, na sua opinião. Por favor, Rosa. Olá, queria saudar, então, primeiro, nossa senadora eleita, professora, sindicalista. Eu acho que, Tereza, a gente precisa comemorar as vitórias. E essa foi a maior vitória que não só o povo pernambucano, mas o povo nordestino, o povo brasileiro teve agora no primeiro turno, que foi conseguir eleger uma professora que vai fazer toda a diferença no Senado nesse próximo período. E também uma felicidade nossa também junta e do Partido dos Trabalhadores, a reeleição de Carlos Veras, que já fazia a diferença no Congresso Nacional e agora vai se somar. Diria que mesmo Lula presidente, que esse é o nosso caminho, a gente vai enfrentar o Congresso mais conservador, mais de extrema-direita que o nosso Congresso já teve. Então, não será uma tarefa fácil, a gente precisa de deputados aguerridos, e eu tenho dúvida que Carlos Veras é um desses. Bom, primeiro dizer que nós estamos vivendo uma encruzilhada histórica no nosso Brasil. Ou nós vamos caminhar sentido ao precipício, porque esses 4 anos de governo Bolsonaro foi o caminho para o precipício. Agora, o Brasil pode se jogar nesse precipício. Ou nós, no meio dessa encruzilhada, a gente pode optar por um caminho diferente, o caminho das mudanças, o caminho da transformação, o caminho da defesa da democracia, o caminho dos direitos sociais, o caminho da educação, da saúde para o povo, e isso a gente não tem dúvida que é só com Lula presidente. Por isso que essas eleições tão importantes e a mais importante das nossas vidas, porque são 2 caminhos completamente diferentes. E, Marcos, nessa sua provocação sobre o Movimento Sem Terra ter sido tomado como principal inimigo do governo Bolsonaro e do bolsonarismo nesse período, eu diria uma coisa. Primeiro, porque a questão da terra, para a gente, é a raiz da desigualdade social que vive o nosso país. A economia brasileira, em grande parte, ela é construída dentro dessa bancada que a gente chama que é a bancada do boi, a bancada da bala,
a bancada da Bíblia, mas, em especial, tomada pelo agronegócio. E o maior movimento de luta social, de luta pela reforma agrária que a gente tem no Brasil é o MST. Portanto, também o mais criminalizado. Portanto, aquele pelo qual o Bolsonaro não só aponta a sua arma, como coloca todo o seu exército para ser riflado. E eu digo isso porque o Movimento Sem Terra, nesse período, foi um movimento junto aí, somado aos movimentos sociais, aos partidos políticos, que fez um combate necessário, um apontamento, uma reflexão, a construção de um projeto que quis contrapor o governo Bolsonaro nesse período. Portanto, o MST também foi um movimento necessário num processo de luta e resistência nesses 4 anos de governo Bolsonaro, por isso que Bolsonaro, portanto, tomou o MST como um foco na criminalização. E não só isso, e aí queria falar que um lado é a criminalização, é o ataque ideológico, mas com o outro, Bolsonaro ataca o MST quando ataca também os direitos do povo brasileiro, quando ataca também os direitos do povo do campo, da população do campo. Quando o governo Bolsonaro foi o governo que não fez e não avançou 1 centímetro na reforma agrária nesses 4 anos, quando o Bolsonaro corta todos os créditos, todas as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento no campo. Portanto, esse é o governo da morte, esse é o governo da fome, esse é o governo do desemprego, esse é o governo da antirreforma agrária que a gente tem, por isso que a gente precisa combatê-lo e derrotá-lo no dia 30 de outubro, elegendo Lula presidente. Nós estamos a uma semana das eleições do segundo turno, do dia 30 de outubro. Os nossos convidados são a senadora eleita pelo PT de Pernambuco, Tereza Leitão, o deputado federal reeleito pelo PT de Pernambuco, Carlos Veras, e a deputada estadual eleita pelo PT de Pernambuco, Rosa Amorim. Carlos, por que é fundamental sempre relembrar os 2 anos de pandemia da Covid, os quase 700 mil mortos, a responsabilidade direta do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do seu governo? Por que é fundamental que nós não nos esqueçamos daquilo que aconteceu durante 2 anos na nossa vida? Marcos, porque Bolsonaro, a grande obra dele, a maior obra que ele fez durante os 2 anos de pandemia foi cavar covas. Ele é responsável, carrega nas costas mais de 400 mil vidas que poderiam ter sido salvas se ele não tivesse retardado a compra das vacinas, se ele não tivesse jogado contra a ciência, se ele não tivesse o tempo todo sido de forma irresponsável na atuação do combate à Covid-19, se ele tivesse reunido os governadores dos estados, os prefeitos, se ele tivesse cumprido o seu papel quanto presidente, de apostar nas ciências, de respeitar a população brasileira, de construir uma grande ação junto aos entes nos municípios, nos estados. Ele trabalhou o tempo todo contra a vacinação. Brincou, tirou onda. Tem vídeos gravados dele o tempo todo tirando onda, sendo negligente com a situação que o nosso país atravessava naquele momento. Então, o principal responsável por todas essas vidas perdidas é do presidente da República. E é bom lembrar que o Brasil é exemplo em vacinação. Veja no governo do presidente Lula, quando precisou se vacinar, a gente chegou a vacinar 80% da população em 3 meses. Nós temos grandes profissionais, nós temos o maior sistema público de saúde do mundo, que é o SUS. E no lugar dele valorizar o sistema de saúde, de valorizar os profissionais, ele ficou o tempo todo, jogando contra todos aqueles que defenderam que a gente precisava, o mais rápido possível,
vacinar a população brasileira. Ficou provado na CPI da Covid-19 a sua negligência, a tentativa, inclusive, de ganhar dinheiro, de tirar dinheiro, de fazer corrupção com a compra da vacina. Lembre, era $1 por cada a vacina da Covaxin. Ele virou garoto de propaganda de remédio que não tinha nenhuma eficácia para o combate da Covid-19. Em vez de se preocupar com o que era necessário, em vez de procurar comprar as vacinas e vacinar a população, ele ficava recomendando um tratamento precoce, que não tratava, que não evitava a morte de nenhum brasileiro, de nenhuma brasileira. Por isso, a gente precisa relembrar para a população, para saber que a responsabilidade de um chefe de Estado é muito grande. E quando a gente tem um presidente da República irresponsável, genocida, o que acontece é o que aconteceu. Muitas vidas são perdidas. Por isso, a gente precisa relembrar para que a população brasileira não cometa mais um erro em reelegê-lo, como cometeram um erro em elegê-lo presidente da República. Rosa, por que nós não devemos esquecer dos 700 mil mortos? E por que nós precisamos fazer com que cada vez mais pessoas saibam daquilo que foi feito pelo MST, com os seus agentes populares de saúde, com a Cozinha Solidária, com a rede de armazéns do campo, que foram fundamentais para a manutenção da vida daqueles mais necessitados durante os 2 anos da pandemia? Marcos, durante esse período da campanha, não tinha um lugar que a gente chegava e que não tinha, pelo menos ali, pessoas que foram atingidas direto ou indiretamente pela Covid-19 no nosso Brasil. Seja, primeiro, porque perdeu entes queridos, porque perderam amigos, familiares, seja porque o governo Bolsonaro, ao ver o Brasil desempregado, o Brasil passando fome, em consequência também da crise econômica, social, que a Covid também instaura, por irresponsabilidade do governo Bolsonaro, nós levamos o Brasil a um aprofundamento de uma crise econômica, política, social e sanitária. Então, a população foi atingida com a Covid-19 e temos que colocar essa marca da responsabilidade sobre o governo Bolsonaro. Não tem nenhum outro. A pandemia foi algo natural, mas poderíamos ter, sim, salvado milhares de vidas se a gente tivesse um governo responsável, um governo que respeitasse a ciência, um governo que lutasse contra o obscurantismo. E nós, na pandemia, a sociedade organizada teve que fazer aquilo que o Estado não fez. Primeiro, eu acho que é importante lembrar que a pandemia começou em março, de 2020, e teve o primeiro caso que iniciou o processo de isolamento social. Naquele tempo não tinha vacina, não tinha remédio, e o único mecanismo realmente eficiente de combate ao vírus era uma coisa que o MST apontou e fez com os agentes populares de saúde, que foi a educação popular na saúde, ensinar o povo a usar máscara, ensinar o povo a lavar as mãos, ensinar o povo que, se fosse possível, ficasse em casa e que, se não fosse possível, cumprisse regras básicas de isolamento social. Então, nos países que se cumpriu essas medidas básicas de isolamento, de educação e saúde, tiveram um número menor de mortes. E os países que mais desafiaram a lógica da ciência foram os países que mais sofreram em termos de vítimas da Covid-19. Só que nenhum outro governante do mundo foi mais irresponsável que Bolsonaro. Nenhum outro fez tanta fake news, tanta propaganda contra a máscara, contra as medidas de isolamento que ele fez. Então, mesmo sem vacina, ele pregava a aglomeração. Ele mesmo era o próprio indutor da aglomeração. Pregava que não usasse máscara. E isso foi responsável pela morte de muita gente. O atraso,
falar que era só uma gripezinha, o atraso na vacina, a não compra imediata das vacinas, gerou esse caos que a gente viu no Brasil e que precisa, e que nós colocamos como a marca do governo Bolsonaro. Então, Bolsonaro, sim, é um governo genocida. Mas não basta dizer só que ele é um genocida. Se ele não comprou a vacina, a gente tem que explicar, por A mais B, que ele não comprou a vacina e por que o Brasil chegou nesse caos sanitário que chegou. Queria terminar falando que, enquanto ele estava lá pregando a fome, o MST doou mais de 10 mil toneladas de alimentos para ajudar o povo a passar por esse momento difícil. Só aqui em Pernambuco a gente chegou a doar mais de 900 toneladas de alimentos para o povo das periferias e para a população em situação de rua. Mais de 4 milhões de marmitas foram doadas. Então, eu acho que nós fizemos aquilo que o governo Bolsonaro não fez, mas que é importante a gente responsabilizar e dizer que com esse governo não dá mais. Tereza, no último debate, o debate da Bandeirantes, né, do pool de emissoras da Bandeirantes, quando perguntado sobre o atraso na educação brasileira, o atraso dos alunos que ficaram prejudicados durante os 2 anos de pandemia, mais uma vez Bolsonaro atacou aqueles que defenderam o isolamento social, dizendo que esse foi o grande responsável pelo atraso educacional no Brasil. Tereza, você como professora, como responderia mais essa acusação leviana e irresponsável do presidente da República? Eu acho, complementando o que Carlos e Rosa colocaram, eu acho que se tem um momento em que a verdadeira face de Bolsonaro ficou explicitada em todos os aspectos, foi o momento da pandemia. Primeiro, pela crueldade no tratamento com o povo que ele representa. Imitou uma pessoa com falta de ar, disse que não era coveiro, disse que quem quisesse tratar de vacina fosse procurar na casa da mãe e coisas do tipo. Segundo, pelo negacionismo. O Brasil é um dos países do mundo que tem expertise em vacinação. O Plano Nacional de Imunização está sendo descredenciado por conta de Bolsonaro. O Brasil tinha esse plano de imunização como um exemplo, e Bolsonaro desafiou a ciência, quem se vacina pode virar jacaré. Eu acho que ele tomou vacina escondido, colocou sigilo de 100 anos no seu cartão de vacinação exatamente por isso, e, como Rosa disse, desafiava cotidianamente o isolamento social. E terceiro, tratou com corrupção. Bolsonaro foi corrupto. A compra de vacina superfaturada, a ivermectina, que comprou um monte, ficou lá estocado, tudo corrupção. E no tocante às aulas, que foram as aulas remotas, que foi uma forma que a gente encontrou de manter o vínculo afetivo do estudante com a escola, de minimamente ir tratando alguns conteúdos para não haver um afastamento total. O abandono escolar foi grande. Governos mais responsáveis, o governo de Pernambuco fez isso, nós aprovamos essa lei na Assembleia Legislativa, está fazendo busca ativa e programas de monitoria para recuperar esse tempo de lacuna curricular. O que foi que Bolsonaro propôs? Um app para alfabetizar. Quem é que consegue alfabetizar através de app? Minha gente, na terra de Paulo Freire, ainda xingou Paulo Freire durante o debate. A alfabetização se estabelece com vínculos de significados, de coisas significantes para o estudante, não através da frieza de um app que vai dizer que beabá é bar. Então, é uma irresponsabilidade total. Foi durante a pandemia e não apresentou nenhum plano de recuperação curricular das lacunas que o afastamento das aulas presenciais provocou em todas as escolas e em todos os níveis de ensino. Pelo contrário, está dizendo que a culpa foi de quem afastou os alunos da sala de aula. Então, é uma irresponsabilidade total
No nosso programa de governo, isso existe, uma reorganização curricular vai ser necessária, o tratamento de ciclos de aprendizagem, as experiências que nós temos e vivenciamos, porque também esse exemplo de Rosa, dos Mãos Solidárias, mostra que tantas iniciativas do povo, da sociedade foram feitas. Por isso que eu digo que sonhar é possível e que um outro Brasil é possível. Porque na hora que o governo fazia a crueldade no tratamento da Covid, o povo se mobilizou com solidariedade. É esse contraponto que eu acho que mostra que, se o povo se organizar, derrota Bolsonaro nas urnas no dia 30, e depois vamos começar um trabalho de derrotar o bolsonarismo, que ele vai deixar impregnado no Brasil. Rosa, eu começaria com você nesse terceiro bloco. E eu gostaria que você traçasse uma comparação, tanto na forma quanto no conteúdo, do tratamento dado por Lula, não apenas durante os 8 anos em que ele foi presidente da República, mas durante toda a sua vida sindical, política, né? E o atual presidente da República em relação aos nordestinos, às mulheres, aos negros, aos índios, aos favelados. Relembro só a última identificação que ele fez no debate entre moradores de favela e criminalidade, entre duas formas e dois conteúdos absolutamente díspares, diferenciados, de olhar para esses sujeitos sociais. Por favor, Rosa. Primeiro, Marcos, eu acho que nesse quesito é onde a gente consegue ver claramente os projetos que estão em disputa, de um lado do Bolsonaro e do outro Lula. Não só no discurso, mas também na prática, já que os dois governaram esse país. De um lado, a gente vê os governos do PT que conseguiram aumentar o número de universidades no Brasil, de um governo que conseguiu olhar para o que a gente chama de reparação histórica com o povo negro. Inclusive, nos últimos discursos de Bolsonaro, de Lula, é importante ver como ele traz essa questão dos resquícios da escravidão e da importância de um governo governar também para o povo preto. Um governo que não só ampliou universidades, mas conseguiu garantir com que essa universidade fosse ocupada pelo povo preto e o povo pobre, através das cotas sociais e das cotas raciais, através também do que a gente chama das políticas de saúde, o crescimento e ampliação do SUS, que toca o povo preto, o povo pobre, as mulheres, a política para as próprias mulheres, de combate à violência, de políticas contra a violência doméstica, de geração de emprego e renda para as mulheres. O próprio programa Bolsa Família é a prova disso, de quando as mulheres não têm renda, você consegue ter o Estado assistindo essas mulheres. E um discurso que inclui as mulheres e incentiva a participação das mulheres na política, o inverso do que o governo Bolsonaro fez. E a última coisa que eu queria falar é o próprio espaço da população LGBTQIA+, também no governo, da criminalização da LGBTfobia, de políticas que incluem e olha para o povo LGBTQIA+, como gente, como ser humano, diferente das medidas tomadas pelo governo Bolsonaro, que cortou o recurso da educação, que trata o povo nordestino de forma xenofóbica, que despreza o povo nordestino e que, na sua prática, atua diretamente para o seu discurso, que é cortar recursos da educação, incentivar a violência contra as mulheres, um governo que se elegeu no discurso genocida. Então, queria frisar naquilo que para a gente que é muito tocante no seu discurso, que é falar do povo nordestino. Uma coisa que não dá para aceitar é bolsonarista falando mal do povo nordestino, porque a gente sabe que o Lula foi o que mais governou pelo Nordeste, porque o desgoverno de Bolsonaro só trouxe morte pelo seu descaso,
levou o Brasil de volta para o mapa da fome, sucateou as universidades e fez o nosso país de chacota internacional. Então, nosso povo nordestino vai mostrar, não como o governo Bolsonaro, o Bolsonaro falou, que o povo nordestino vota nele porque é analfabeto. Não, porque foi o governo que mais fez pelo povo nordestino. E também queria falar e terminar com esse fator, que é o fator do genocídio à juventude preta nas periferias, que, de um outro lado, é um incentivo às milícias e às polícias nas periferias. O Bolsonaro foi, no debate com Lula, dizer que lá no Complexo do Alemão só tinha criminoso do lado de Lula, porque, de um lado, o governo Bolsonaro incentiva as milícias e que esconde, na verdade, uma faceta violenta do seu governo que coloca um rifle contra a população negra e que mata a nossa juventude preta e periférica, né, na periferia do Brasil. Então, esse é o retrato do governo Bolsonaro. Tereza? Quando a gente diz que Bolsonaro é racista, machista, misógino, xenófobo, homofóbico, as pessoas ficam dizendo, mas quanta palavra difícil é essa, minha gente? Que diabo é isso que vocês estão acusando Bolsonaro? É exatamente isso. O governo Bolsonaro foi o governo que mais promoveu perseguição à população LGBTQIA+. Perseguição de morte, inclusive. A gente está vendo coisas no Brasil que estavam ou adormecidas ou superadas pelas políticas públicas de inclusão social, de respeito à diversidade, de democracia. A gente está vendo gente branca que não quer entrar no elevador com um negro. Que é isso, minha gente? Isso é, na prática, o discurso de ódio que Bolsonaro faz, né? Que foi coroado com o que ele disse sobre nós, nordestinos e nordestinas. Depois tentou remediar no Dia do Nordestino, mas não cola. Não cola por quê? Não é a comemoração de um dia que vai fazer com que um governo respeite o Nordeste. É ter políticas como as que foram inauguradas no primeiro governo Lula, com a criação do Ministério da Integração Nacional. Basta dizer isso. De equalizar, de respeitar as potencialidades locais, de respeitar a diversidade regional do Brasil em todos os sentidos, nos aspectos econômicos, nos aspectos culturais, nos aspectos de necessidades de políticas. Acabou-se o êxodo do Nordeste para o Sudeste. Isso é importante a gente dizer. Então, Bolsonaro, eu não digo nem que ele é uma contradição, eu digo que Bolsonaro é a negação total das políticas de inclusão, das políticas de respeito aos direitos humanos, das políticas de humanização, de respeito às pessoas como gente, como sujeitos históricos, em todas as suas dimensões humanas. Por isso que ele não pode ganhar essa eleição de jeito nenhum. De jeito nenhum. O fora Bolsonaro que a gente gritou tanto durante 4 anos tem que ser traduzido na urna, votando 13. É votar Lula, tirar Bolsonaro, organizar o povo para derrotar o bolsonarismo, que ele vai deixar entranhado, com força das suas bancadas, que infelizmente ele elegeu, nas assembleias, na Câmara de Deputados e no Senado, e organizando o povo nas suas instituições, que já mostrou que tem peso, que tem valor e que tem condições de enfrentamento e de resistência. Tereza, só uma pergunta dentro dessa pergunta. Não te assusta o fato de, depois de uma série de ataques aos terreiros, né, aos espaços de culto das religiões afrodescendentes, né? Não te assusta essa série de ofensas, de violências praticadas contra padres
da Igreja Católica dentro das próprias igrejas. Isso não te assusta? Claro. É tão engraçado porque ele critica que Lula tem amizades com a Nicarágua e ele está fazendo com a Igreja Católica o que ele denuncia, né? O que ele denuncia que a Nicarágua faz. A Igreja Católica, eu sou católica, praticante, tenho muitos amigos no clero, participo de algumas atividades da base, né? Das comunidades de base da Igreja Católica, das coordenações, das pastorais. Conheço gente da pastoral carcerária, que ficou muito indignada com aquela notícia de que Lula ganhou na prisão, né? Como se presos ou apenados não tivessem direito, e não tem, são poucos os apenados que têm direito ao voto, né? Participo da pastoral da comunicação, da pastoral da juventude do meio popular, e sei que a Igreja Católica hoje é dividida. Inclusive, nós temos também na Igreja Católica bolsonarista, em menor quantidade, mas temos o clero conservador, temos o clero progressista, e o clero conservador, alguns segmentos são mais do que conservadores, são reacionários. Há uma briga, inclusive, também, há uma disputa também, que não ganha porque a CNBB tem a sua visão, porque quem segue o Papa Francisco tem a sua visão, não é, de humanização, não é, de uma igreja em saída, e não uma igreja fechada em dogmas e na liturgia apenas, mas a gente se assusta. A gente aqui está na maior expectativa. Quem é que vai substituir Dom Fernando Saborido? Que não é nenhum esquerdista, mas é uma pessoa de diálogo, é uma pessoa progressista. Quem vem no lugar dele? A gente não sabe, só vai saber depois do Congresso Eucarístico. Então, acho que isso, para nós também, cristãos, que Bolsonaro acha que cristão é somente quem é evangélico fundamentalista, ele está perseguindo os evangélicos que declararam voto a Lula, ele está perseguindo as igrejas católicas que declararam, não é declarar voto a Lula, é declarar o evangelho, dai de comer a quem tem fome. É declarar o sermão da montanha. Bem-aventurados os humildes de coração. Bem-aventurados os que fomentam a paz e não a discórdia. Bem-aventurados os que desejam um mundo igual, com direitos iguais. É isso. Ele não quer isso. Então, acho que considero esse setor, né, religioso ou interreligioso, porque a gente precisa colocar não apenas as religiões cristãs, mas as outras religiões de matriz africana, religião budista, todos os que acreditam que a gente tem uma dimensão da espiritualidade humana nesse debate, porque nós estamos sendo atacados pelo direito de professar uma fé que não é a fé que Bolsonaro diz que professa. Porque é mais um fake. É mais um fake. Bolsonaro dizer que é cristão é um fake. É a negação do Evangelho de Cristo. Bolsonaro é a própria negação da afirmação de dizer que é cristão. É uma ofensa a nós que cremos. É uma ofensa. Então, ele devia se recolher, né, a sua insignificância, e nós nos organizarmos também nesse setor. É constitucional a liberdade de credo. Cada um escolha a religião que quer seguir de acordo com os seus princípios, com aquilo que acredita. O ataque que é feito a religiões de matriz africana, inclusive vinculando ao satânico, é um desrespeito. É um desrespeito. Então, nós temos que preservar a nossa Constituição. Veja só, a que ponto nós chegamos. Ter que preservar a nossa Constituição, onde está escrito que a liberdade de crédito é cláusula pétrea da Constituição. Mas vamos lá, vamos pregar nossas mãozinhas, torcer pela vitória de Lula e nos preparar para uma grande quadra, né, de resistência, de manutenção das nossas conquistas, né, e de preparar os possíveis avanços. Eu agradeço muito ter participado dessa entrevista, né,
Daqui para o dia 30 é voto no voto, é porta a porta, é olho no olho, é puxar os votos para Lula, porque o Brasil precisa. Não somos nós que queremos apenas que Lula seja eleito. É o Brasil que precisa dessa eleição, dessa vitória. Muito obrigada. Eu que agradeço, Tereza. E eu passo a palavra agora a Carlos, acrescentando um novo elemento. Carlos, além de nordestinos, mulheres, negros, favelados, comunidade LGBTQIA+, eu queria que você, como oriundo do movimento sindical, tratasse especificamente de uma categoria que vem sendo vilipendiada, vem sendo superexplorada no Brasil, que são aqueles motoristas de aplicativo, entregadores, né, dos vários aplicativos, entregadores de comida. Lula tem uma proposta muito clara em relação a essa categoria, e eu gostaria que você incluísse dentro desse rol de sujeitos periféricos, né, de que trata a pergunta inicial, dissesse por que Lula, a eleição de Lula é fundamental para recuperar a cidadania, recuperar os direitos sociais desses trabalhadores, totalmente desprotegidos hoje. Vamos lá, Marcos. Primeiro, a diferença entre a forma que Bolsonaro e Lula trata o povo periférico, o povo nordestino. Primeiro, toda vez que Bolsonaro se refere ao povo periférico, as pessoas que moram nas periferias, que moram nas comunidades, ele trata eles como se fosse bandido. Isso ficou claro, inclusive, no debate, onde mora muita gente trabalhadora, onde mora a maioria da classe trabalhadora, que é quem impulsiona, que mantém a roda da economia girando nesse país. Quando ele trata a comunidade quilombola, que trata os quilombolas como se fosse boi, por arroba, como se fossem pessoas preguiçosas, pessoas que não trabalham. Ao contrário, pessoas que trabalham, inclusive, na agricultura familiar, que produz e que gera alimentos nesse país e que garante a soberania alimentar. Veja de que forma ele trata as mulheres. Na comunidade de São José, em Brasília, quando o presidente, passeando de moto, vê duas meninas novas, bonitinhas, arrumadinhas, maquiadas, e entra na casa dessas meninas, ele precisa responder. Qual foi a intenção do presidente de entrar na casa dessas meninas, de menores? Foi para ver se havia alguma violação de direitos da criança e do adolescente? Se tinha, como ele insinuou? Por que não denunciou? Por que não tomou as providências, já que ele é o presidente da República? E que história é essa de rolar clima? Que clima é esse que rolou? Então, essa a forma de Bolsonaro tratar as mulheres, tratar as nossas crianças, os nossos adolescentes. Então, tudo isso precisa ser esclarecido e o nosso partido tem cobrado esclarecimentos do presidente da República, e é importante que o Supremo também, porque não dá para que ele continue tratando a população dessa forma. Veja, quando a filha nasceu, o que foi que ele disse? Uma fraquejada. Então, o preconceito dele contra as mulheres, contra as pessoas que moram na periferia, mas também com os migrantes, é um preconceito contra todas as minorias. Contra os nordestinos, ele chegou a dizer que a gente tinha que comer capim, que o nordestino deveria comer capim. Um ato de preconceito contra o povo nordestino. Mas vamos parar de falar dessa coisa ruim que se instalou na presidência da República, que o povo é testemunha. Qual a diferença do presidente Lula? É o único presidente da República que entra na favela, que entra na comunidade, que vai ouvir os pobres, que vai ouvir os trabalhadores, que vai numa comunidade no município do interior, que é o único candidato a presidente da República que faz uma caminhada e um ato na periferia, nas comunidades. É o único presidente que se importa, de fato, com a população mais carente.
É o presidente que criou o maior número de universidades, que colocou o filho da empregada doméstica, do pedreiro, do servente, da classe trabalhadora na universidade. O olhar de Lula pelo Nordeste foi de colocar o Nordeste no mesmo patamar dos outros. Não foi de tirar nada de outras regiões. Não foi de diminuir os investimentos nas outras regiões. Foi também de olhar para o Nordeste como se olha para todas as regiões. Colocar o Nordeste na rota do desenvolvimento. Por isso a gente tem Fiat, Hemobras, Estaleiro, o SUAP, Transnordestina, transposição do Rio São Francisco. O governo Bolsonaro não tem uma obra para entregar, não tem uma obra para mostrar. O que ele tenta mostrar é 3% da conclusão da transposição do Rio São Francisco. O presidente Lula, o presidente que acabou com as frentes de emergência, com as frentes de trabalho, que tirou a lata de água da cabeça da trabalhadora rural, que deu crédito à assistência técnica. Essa é a grande diferença do presidente Lula para o presidente Bolsonaro, um presidente que trabalhou pelas pessoas. Os trabalhadores em aplicativo, a sua grande maioria, são as pessoas, os trabalhadores que estão exatamente nas comunidades, nas periferias, que estão desempregados, que perderam o seu emprego e foram jogados no subemprego, no trabalho informal, que é o que Bolsonaro e aqueles que o seguem trabalharam para chegar aí, com inclusive iniciado na reforma trabalhista, para que tenha esse subemprego. Os trabalhadores de aplicativo não têm direitos previdenciários, não têm seguro-desemprego, não tem FGTS, não tem férias, não tem vale-transporte, não tem direito a título de alimentação, não tem direito a nada. Transportam a comida sentindo o cheiro da comida e passando fome. Se sofrer um acidente no meio do caminho, volta para casa e não tem nenhuma cobertura. No governo do presidente Lula, nós vamos regulamentar isso. Tenho nada contra as plataformas iFood, Uber, trabalhar no Brasil. Agora tem que garantir os direitos dos trabalhadores. Não pode ser dessa forma. Não pode ser dessa forma que os trabalhadores trabalhem sem nenhum direito trabalhista, sem nenhuma segurança. E esses são os trabalhadores que estão sendo o tempo todo explorados. Explorados. Muitas vezes nas portas das pessoas, sendo tratados muitas vezes como bandido, na rua, alugando um carro, uma moto para poder trabalhar na sua bicicleta. Então, são os trabalhadores que nós precisamos ter um olhar totalmente diferente. Nós precisamos gerar emprego pleno, com direitos, que é isso que nós vamos fazer. Vamos trabalhar incansavelmente para revisar a reforma trabalhista, revisar a reforma previdenciária. E, por último, nós temos uma tarefinha para essas últimas semanas, para esses últimos dias. Primeiro é combater as fake news. Nós temos que combater as mentiras inventadas pelo rei das mentiras, o Bolsonaro. Primeiro com essa história que se Lula ganhar vai fechar igrejas. É uma mentira, é uma fake news enorme. Lula foi presidente e é o presidente da Lei da Liberdade Religiosa, que permitiu, inclusive, a abertura de muitas igrejas. É o presidente que, no seu governo, foi criado a Marcha para Jesus. Então, nós temos que combater essas fake news, essas mentiras, esses ataques o tempo todos promovidos. Nós temos que conscientizar a população e mobilizá-las para vir votar. Votar no dia da eleição. Tem que votar. É muito importante. Quem não votou no primeiro turno pode votar no segundo. Quem votou no primeiro turno deve vir votar no segundo turno. Inclusive, aqui o governo do Estado, o prefeito do Recife, os prefeitos da metropolitana já estão garantindo transporte gratuito para as pessoas poderem votar. Mais de 100 municípios no Brasil já aderiram. O Supremo Tribunal Federal está fazendo essa recomendação para os governos dos estados, para os municípios, garantir o direito ao acesso à democracia, a plenitude da democracia, que é o direito ao voto, para as pessoas poderem votar. O Bolsonaro, inclusive, entrou no Supremo contra o direito ao transporte no dia da eleição, porque ele não quer que os pobres votem, que os trabalhadores vão votar, eles querem só que os ricos votem. Então, a gente precisa fazer com que os trabalhadores possam ir votar. Isso é muito, muito importante. Então, nós temos essa tarefa na reta final de continuar andando, conversando, combatendo as fake news e mobilizando as pessoas para vir votar. Pernambuco e o Nordeste
será decisivo nessas eleições. Pernambuco, nós temos uma meta aí de passar de 70% da votação para o presidente Lula, então vamos ter que andar bastante essa nossa a meta final. Muita gratidão por participar desse programa, da Trilha da Democracia, e dizer, dia 30 de outubro, vamos com muita fé, com muita esperança. Eleger Marília Reis governadora, a governadora do presidente Lula, e eleger Lula presidente, para a gente poder ter o país voltando a ser feliz de novo. Muita gratidão. Rosa Amorim, para fechar com chave de ouro, esse Trilhas da Democracia, o último antes do segundo turno. Quais são as tarefas de hoje até o dia 30, as tarefas dessa última semana decisiva que pode mudar, certamente vai mudar as nossas vidas? Por favor, Rosa. Primeiro, a gente não pode deixar o medo se generalizar. Eu acho que a nossa tarefa principal é a bandeira da esperança, é a defesa do nosso futuro, é a defesa do sonho. E o que a gente viu no primeiro turno das eleições era um povo que estava indo naquilo que eu acho que é o legado do governo Bolsonaro. O discurso do ódio, o discurso da intolerância, o discurso do medo, que afeta e afetou o clima nas eleições. Mas, para a gente poder conseguir superar esse momento, a gente vai precisar construir um grande sentimento de esperança, um sentimento de um Brasil que realmente vai voltar a ser feliz, um Brasil que realmente vai voltar a ser desenvolvido, a ter perspectiva de futuro. E eu falo enquanto Brasil, porque é isso. É o povo brasileiro, junto com esse país, que vai fazer o nosso presidente Lula se eleger no dia 30 de outubro. Então, a primeira coisa é vencer a barreira do medo, ocupar as ruas. Eu acho que Lula, nesse novo desenho da sua campanha agora no segundo turno, está fazendo isso muito bem, saindo dos palanques montados e ocupando as ruas. O Nordeste deu um exemplo disso na última semana. O presidente Lula está fazendo pelo menos 2 estados por dia, fazendo caminhadas, levando o povo para as ruas, avermelhando as ruas. Aqui no Recife, a gente teve um ato histórico. Era uma sexta-feira e, simplesmente, quando Lula veio para cá, era feriado. Feriado no Recife, foi deflagrado feriado pela vinda do Lula, da quantidade de gente que foi para as ruas em defesa do nosso presidente, em defesa da nossa democracia, porque Lula já não é mais Lula. Lula é a possibilidade de um Brasil melhor. Lula, nesse momento, é um projeto de país que nós defendemos. Então, ele já não é mais ele é a representação do povo brasileiro. Então, esse é o sentimento que a gente precisa para esses próximos dias, superar esse projeto. A segunda coisa, eu acho, Carlos Vera já falou, Tereza Leitão já falou, a gente precisa disputar os não convencidos, a gente precisa virar voto, a gente precisa sair da bolha da esquerda, a gente precisa chegar com os nossos discursos, com os nossos argumentos para aquelas pessoas que a gente quer que saia de casa no dia 30 para votar. Para aqueles votos que não são dos 30% do Bolsonaro, mas que votou em Bolsonaro no primeiro turno, em Lula no segundo turno, porque foi convencido a partir do argumento da mudança. Então, nós ainda podemos pegar esse fôlego final e ir para a rua disputar voto a voto. E o papel da comunicação é fundamental. A nossa luta, nesses últimos momentos, ela vai se dar nas redes sociais. Então, todas as nossas redes à disposição, o WhatsApp, o Instagram, o Twitter, o Facebook, todas as plataformas digitais virtuais, para a gente conseguir também travar essa disputa nas redes. A outra coisa é nas ruas. A gente precisa ocupar as ruas. E ocupar as ruas, nesse momento, nem são com os grandes atos. Ocupar as ruas para as periferias, é dialogar, é debater com o povo, é virar voto. Então, casando as ruas com as redes, a gente vai chegar no nosso último desafio, que são as urnas. E, com a nossa camisa vermelha, conseguir
trabalhar bem o dia das eleições, no dia da eleição, para a gente chegar no dia 30 de outubro, vencendo o nosso projeto, não só eleitoralmente, mas também politicamente na sociedade, com a grande festa da democracia, elegendo Lula no dia 30 de outubro. Muito obrigado, Rosa Amorim, deputada estadual Rosa Amorim. Muito obrigado, deputado federal Carlos Veras. Durante 4 anos, desde o início do governo Bolsonaro, no ano de 2019, o Trilhas da Democracia procurou remar contra a maré do conservadorismo e do fascismo bolsonarista. Isso nos momentos mais adversos dos últimos 4 anos. Espero que, quando o Trilhas da Democracia retornar no dia 6 de novembro, nós tenhamos um novo presidente eleito, o presidente da democracia e dos direitos humanos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Até lá, vamos à luta.